Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para energização do planeta. Hoje, terça-feira, 15 de setembro de 2020. E como sempre, como fazemos de segunda a sábado, neste horário, essa oração para nos ajudar, para afirmar as nossas energias, para nos mantermos bem e para orar em prol do bem e do bom e também para a gente doar todo esse material ectoplasmático eletromagnético para que a espiritualidade trabalhe com ele para ajudar os outros irmãos, todos os filhos de Deus como nós somos. Vamos respirando fundo, vamos soltando lentamente, vamos deixando as nossas aflições, os nossos problemas, os nossos medos de lado e vamos nos ligar ao princípio sagrado de tudo e de todo que está na nossa intimidade mais profunda, o nosso Pai Divino. Como sempre, vamos fazer a nossa primeira oração da noite, o José Carlos vai fazer, é o término da restauração. O término da restauração. Salve exalta doutrina do caminho, de raízes iniciáticas transcendentais, fincadas por Deus, com divino carinho, regadas por santos mestres ancestrais. São Ramas, Budas, Vedas e os Hermes, Orfeu, Zoroastros, iniciando multidões, Krishna e Pitágoras, sacudindo inércias, são lumes divinos, iluminando rincões. Dos sagrados eventos, no entretanto, Moisés levanta o brado inflamante, e João Batista quem aponta ao modelo santo, para ser conhecido o verbo divinizante. No Cristo modelo, a síntese é sua lei, moral, amor e revelação generalizada. Graça do céu concedida à humana grei, promessa cumprida, bandeira desfraldada. Roma desponta em corrupção patente, insulta o Consolador, impõe simulações. Manobras, inquisições, julga-se permanente, semeia ignorância, obscurece as gerações. Volta Elias, restaurador. Jesus o disse. É Kardec, para antes de tudo restaurar. Não entra Atos, Epístolas e Apocalipse, porém avisa, é que lhe cumpre reencarnar. Ao inteligente e honesto cumpre conhecer, quem do bíblico profético paira no devido, que farasismos brotam, procurando deter o término do trabalho, por Deus prometido. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, de novo, e sempre no comecinho vão entrando as pessoas, boa noite a todos. A gente não pode esquecer de agradecer a todos os encarnados que participam da oração, porque juntos nós fazemos a diferença, juntos doamos esse material e criamos essa usina de energia que trabalha em prol do bem e do bom. Nós juntos conseguimos nos unir mais, nos ligarmos em oração e aí sim, isso se transforma e ajuda pessoas no planeta inteiro. E é assim que nós devemos realmente ajudar, porque a gente faz aquilo que o Pai nos pede, irmão ajudando irmão no nome dele, em nome de Deus. Né? Então isso é maravilhoso. Então vamos agora começar com o nosso estudo diário, né? Nós estamos falando do Apocalipse, a sequência que Oswaldo Polidoro colocou no Evangelho Eterno, nós já lemos, já falamos, eu sei
que teve até termos e dias até que foi bem pesado, porque os termos e a forma e o que aconteceu não é fácil, né? Mas é aquilo, não somos nós que vamos julgar, nós só estamos passando as informações do jeito que estavam escritas, né? E hoje nós vamos falar dos dias apocalípticos propriamente dito, que está no Apocalipse de João mesmo. Então, nós vamos falar do capítulo 6, capítulo 8, 9 e 16. São os que eu peguei ali que tem essas informações, tá? Devem ter em outros locais, mas eu achei que essas são as mais relevantes, né? Então, o que está escrito, né? Depois que houve, né? Já que a gente está bem no momento apocalíptico, né? Sobreveio um grande terremoto, o sol escureceu e a lua tornou-se toda vermelha como sangue. O céu desapareceu e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Bom, nesse capítulo 6 do Apocalipse, né, nós sabemos que poderia ser de duas formas o acontecimento. Poderia ser pela mão do homem, que seria muito pior e o nosso karma seria muito maior se algum incauto aí resolvesse apertar um botãozinho e soltar uma bomba atômica. Então nós teríamos o inverno nuclear, que é isso, né? Tudo vai escurecer, a lua não vai aparecer, o sol não vai aparecer, depois de alguns meses não teremos plantas, não teremos quase que animais, porque tudo morre, porque a fonte da nossa vida, a energia, a luz do sol, que faz toda a fotossíntese, que troca toda essa energia, não vai ter, né? Então, isso seria uma coisa que poderia acontecer. Pelo andar da carruagem, graças a Deus, vai ser através de um terremoto. Um grande terremoto, e ele vai pegar algumas usinas nucleares, alguma coisa, então vai acontecer, vai ter uma radiação, isso a gente sabe que vai ter, até no sermão profético, em Mateus está escrito, aí das grávidas e tudo daqueles tempos, né? A gente já comentou sobre isso. Então, aí esse grande terremoto vai pegar alguma usina, vai soltar radiação, nós vamos ter problemas, né? Já fomos inclusive avisados, a gente viu o que aconteceu em Chernobyl, a gente viu o que aconteceu lá no Japão, né? Então, não é uma coisa que não é, né? Já foi mostrado. Não que a energia nuclear não seja boa, porque ela é importantíssima para nós, para o nosso desenvolvimento, para o planeta como um todo, né? Fazem coisas ruins, mas também tem coisas muito boas. Mata, quando você passa por irradiação, mata micróbios, mata germes, ajuda no combate ao câncer, quer dizer, tem tanta coisa boa. Nada é, né, terrível, mas vai acontecer. Então, aí o sol escureceu porque essa nuvem radioativa vai ficar em volta, uma nuvem de poeira, que também pode acontecer com um grande, porque como eles falam de um grande terremoto, isso também pode acontecer com um vulcão, soltando suas lavas, seus gases, e isso fechar e diminuir. Nós tivemos isso no século XVIII, que tivemos um inverno enorme, muitas pessoas desencarnaram por fome na Rússia, porque até o verão ficou cheio de neve, né? Então não teve como fazer plantações naquela época e tudo mais, né? E aí também colocam que os montes vão sair dos seus lugares, as ilhas, né? Você não vai ver mais as montanhas, as ilhas. Nós sabemos que isso também foi avisado pela espiritualidade, que vai mudar a configuração do planeta. Já foi mudado e agora vai mudar de novo, né? Então, a última grande mudança foi no dilúvio de água, que está na Bíblia com a história de Noé, né? E agora tem de ter essa outra mudança. Então isso também a gente já sabe que ia acontecer. E aí
Está sendo escrito no capítulo 6 do Apocalipse isso, né? E no capítulo 8 coloca: e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. No 8:5. No 8:11 fala: e muitos homens morreram por ter bebido das águas contaminadas. Em alguns livros está escrito envenenadas. Aí vem aquilo que a gente sabe. Aqueles que têm a boa ligação e o merecimento vão beber águas potíferas, isso está também no sermão, e não vai acontecer nada, e outros irão morrer. O que significa isso? É a fluidificação da água. Se a água, mesmo que esteja radioativa em alguma coisa, se você souber e você fizer uso da fluidificação da água, pedindo limpezas e tudo mais, você pode não ter problema nenhum. Você não tem nada de água que não seja contaminada. Você sabendo se ligar bem com a espiritualidade, sabendo trabalhar, você vai descontaminar através de energia. Do ectoplasma, eletromagnetismo, e a espiritualidade vai usar isso em favor da água. Então isso é importante a gente entender, que a água, ela potencializa pra gente, nos ajuda para não ter doença e tudo mais. Claro, conforme o nosso merecimento, as nossas ligações espirituais e tudo mais. Mas nesses dias, as pessoas que estão marcadas para ficarem, não sei o que, elas vão fazer uso dessa ferramenta espiritual, que é muito técnica, que é muito... não é milagre, não é nada disso. É um trabalho espiritual que a gente, do nosso ectoplasma, nosso eletromagnetismo, a espiritualidade atua e coloca toda a composição que tem de ser feita em função do material que a gente está doando. Então é isso que é importante. Aí está falando das águas contaminadas, e a forma de descontaminar vai ser com oração, com a fluidificação da água, né? Então nós estamos sendo preparados para esses dias, e nós temos de passar isso também para aqueles que estão nos seguindo, os nossos filhos, nossos netos e assim por diante. É importante isso, né? Aí no capítulo 9 coloca: naqueles dias os homens buscarão a morte e não conseguirão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. O que significa isso? Eu acho que eu já até comentei isso com vocês, que a energia nuclear, ela atua, ela tem uma parte que ela é que nem a água, ela atua do lado espiritual, né? E ela marca no nosso perispírito, ela marca. E as pessoas, aquelas que ainda têm de passar por alguma necessidade, alguma dor, algum sofrimento, para acordar, para chamar, a espiritualidade até permite, ela vai estar desencarnada e vai continuar sentindo aquelas dores das queimaduras radioativas. Vão querer morrer e não vão conseguir, porque eles já estão desencarnados. Mas não morre, né? Porque o espírito não morre. Então isso é importante a gente entender, né? Claro que se você está bem ligado com a mesma vibração da boa espiritualidade, as coisas mudam, né? Então, cada um é cada um e cada um tem de passar por isso. Pode ser que nenhum de nós passe, como pode ser que passemos, a gente não sabe, mas eles estão alertando. Isso é para a grande maioria, para todos ouvirem, né? É um livro aberto que está para todos. É o último livro da Bíblia, né? E aí, João escreveu o seguinte: foi-lhes dado uma ordem que não os matasse, mas que os afligisse por 5 meses. Ou seja, que isso não vai, ele não vai morrer porque não, já está morto, já está desencarnado. Mas é por um tempo determinado, é para afligir, para realmente chamar atenção e para acordar. E falando que nessa época os seus tormentos era como da picada de um escorpião. Essa dor é como se fosse a picada do escorpião.
no capítulo 16, né, tá escrito assim: e vi ainda relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. Né? Todas as ilhas fugiram e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo caíram do céu sobre os homens. A grande cidade foi dividida em 3 partes. E vi que os habitantes da terra são consumidos. Apenas um pequeno número sobrevive. Essa última frase é de Isaías, tá? Do capítulo 24, Isaías, Velho Testamento. Então, isso tudo se refere aos acidentes que vão acontecer, os terremotos, maremotos, vulcões, né? E quando você joga todo esse ar, quando se vai ser por radiação, se vai ser por um grande vulcão que vai fechar não deixar o sol entrar por um tempo e tudo mais, esses fenômenos pode ser meteorito de gelo, como nós já tivemos tanto, pode ser o próprio fenômeno por causa da diferença de pressão e temperatura, o ar se condensa, lá em cima é mais frio, se junta e cai como pedras de gelo, né? Mas imagina uma pedra de gelo caindo, a gente vê quando tem essas chuvas de granizo aqui, o estrago que faz, né? Então, isso é importante a gente entender. Eles avisam. Então, aquele que está preparado, que sabe dos dias que vão chegar, se preparam. Orem, estejam bem ligados com a espiritualidade, façam o seu melhor, não por causa dos dias, mas para passar isso e continuar vivendo bem, né? Porque uma coisa é certa, nós quando encarnamos, nós temos data de validade. Nós não sabemos, mas sabemos que vamos desencarnar. Então, vamos desencarnar bem, vamos desencarnar da melhor maneira possível, para, no mínimo, voltar para onde nós saímos. Que o ideal era voltar para um lugar melhor, né? Então, com Apocalipse, com essas tormentas todas, com esses problemas todos, ou não, é sempre melhor nós vivermos, o orar e vigiar sempre. Base 10 mandamentos e vivência de Jesus, né? Como ele viveu e como ele foi o grande exemplificador. Bastante importante isso, tá? Amanhã a gente continua, né, com os fora daqui. Então, que vai estar nos capítulos, a gente vai colocar, né? É importante a gente estar passando as informações que estão aqui no último livro, que eu aconselho para vocês lerem aí no integral. Quando nós terminarmos de fazer tudo isso, eu vou fazer um apanhado de tudo e vou colocar no grupo para também vocês terem esse material, certo? Então agora vamos continuar com a nossa energização, que é sempre muito bom e muito importante, né? Nós sempre começamos a fazer e depois eu peço a segunda oração. Como hoje a gente vai fazer a oração dos pretos velhos, o Zé vai fazer essa oração, vamos então, enquanto o Zé está fazendo essa oração, vamos fazendo os nossos pedidos de ordem material, espiritual, sentimental, limpeza nas nossas casas, que é muito, muito importante. Bom? Oração dos pretos velhos. Ao sagrado princípio do todo invocamos, do mais íntimo da nossa consciência, em sinal à reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto às legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos, como diretor planetário e senhor dos 7 escalões, em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente
de caráter fraterno, em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade e da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do Verbo exemplar, para todos os efeitos invocativos, acima de alternativas, constituirá barreira contra o mal, em qualquer sentido que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir, em seus trabalhos, os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinarem das altas esferas da vida, que as legiões de índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio do amor, que tenham de Deus as graças devidas. Que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor planetário as devidas oportunidades para que forcem, sustentem e imponham a suprema autoridade, que nesta hora cíclica em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo, em favor dos santos desígnios do Pai Amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos. Que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam à encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se forcem a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora desta ordem doutrinária não há evangelho, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos pedindo muitas energias, limpeza e proteção para as nossas casas, para os locais públicos que frequentamos, para as ruas, para as rodovias, ampliando isso para todas as casas e locais públicos do planeta, para todas as pessoas receberem essa proteção, cada um recebendo conforme o merecimento. Vamos pedindo bênçãos para os hospitais, casas de saúde, locais de pranto e ranger dos dentes, muitas bênçãos divinas. Vamos pedindo bênçãos divinas a todos os necessitados, sejam por males físicos, sentimentais, espirituais, que recebam as suas devidas energias, que se acalmem. E todos os trabalhadores que atuam em cima dessas pessoas para ajudá-los, sejam limpos, sejam protegidos e recebam muitas boas intuições para poder fazer o seu melhor para atuar em prol do bem e do bom. Pedimos que os pretos velhos retirem os caboclos, retirem os espíritos sofredores
espíritos que gostam de pegar as energias das pessoas, que sejam levados para o seu devido local. Pedimos bênçãos para todas as crianças que estão chegando para mais uma etapa da jornada evolutiva. Que elas recebam as oportunidades devidas e que consigam atingir a sua finalidade nessa encarnação. Vamos todos pedindo pelas águas do planeta, as águas compostas nos nossos corpos, as águas espirituais ou materiais, as águas das geleiras, as águas de líquidas, sólidas ou gasosas, as águas dos mares, rios, lagos, lagoas, nascentes, represas, as águas das nossas caixas d'água, das nossas jarras, dos nossos copos. Vamos pedindo muitas bênçãos, que essas águas sejam fluidificadas, conforme o que cada um de nós necessita. Para os doentes, que essa água seja amplificada para atuar nessas doenças e que os medicamentos sejam tomados com a água. E agora todos vamos subindo, nos elevando, nos ligando aos nossos irmãos que fazem aquele trabalho maravilhoso de energização do planeta diuturnamente e que nós, quando estamos em oração, nos unimos a eles, como outros grupos que oram em prol do bem e do bom também se unem a eles. Muitos não têm nem essa consciência, mas fazem o trabalho, isso que é o maravilhoso. A Cíntia pôde acompanhar casas, hospitais e outros locais sendo limpado com ervas, graças a Deus. E ela continua, pude acompanhar uma luz dourada, envolvendo a todos que estão em oração, graças a Deus. A Diana, um grande farol que projetava a luz amarela dourada sobre o planeta, fazendo uma imensa limpeza. E a Mônica Machado, muita luz verde e muita limpeza, graças a Deus. E agora, juntos com os nossos irmãos, todos numa grande harmonia, vamos pedir bênçãos para todos os reinos materiais do planeta. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, até atingirmos a nós, né, que somos o topo aí do reino animal. Pedindo muitas bênçãos, muitas energias. Vamos pedindo para todas as faixas espirituais, as faixas das subcrostas, das crostas e dos céus exteriores, que cada filho de Deus receba o seu quinhão. Vamos pedindo bênçãos para todos os desencarnados e encarnados do nosso planeta. Todos os filhos de Deus desta população planetária. Vamos pedir bênçãos, forças e oportunidades para que cada um de nós consiga fazer o seu melhor. Vamos pedir bênçãos
para todos os dirigentes do planeta, dirigente de muita gente, de pouca gente, aqueles que têm responsabilidade sobre outras pessoas, que pensem mais na coletividade, menos na individualidade. Vamos pedir muita luz no mental e no cardíaco, para que essa balança fique mais harmônica. E vamos também pedir para todos os educadores, professores, que pensem em prol do bem e do bom, que eduquem não conforme o que pensam e que acham que é certo, mas sim que eduquem conforme seja o melhor para a evolução, para o crescimento. Nós temos de começar a aprender a pensar em coletividade, em unidade, em pensar que a união faz a força, mas de verdade, em cada obra, em cada atitude, em cada ação. E isso é importante. Nós não vamos conseguir fazer isso do dia para a noite, mas nós temos de começar a pensar em ter atitudes mais proativas nesse sentido, para que as coisas comecem a mudar. A Eorien colocou: pude ver a movimentação de muitas cores e também vi o mapa da Austrália, focando mais na parte do deserto, graças a Deus. A Cíntia pude acompanhar sendo colocado nas águas energizadas, pétalas de rosas, graças a Deus. E ela continua, pude acompanhar uma senhora se recuperando no hospital e recebendo auxílio do plano espiritual, graças a Deus. E agora vamos fazer aquele trabalho maravilhoso que nós fazemos sempre, diariamente, a energização do planeta com amor, com aquele nosso sentimento que cada um de nós pode dar, porque é um sentimento íntimo nosso, então cada um tem um sentimento muito específico. Puxem aquele amor mais verdadeiro, mais forte. Pensem nele, vamos nos abraçar juntos com toda essa equipe maravilhosa que está fazendo esse trabalho e vamos jogar esse sentimento maravilhoso em cada célula, molécula do planeta, em cada buraquinho, que nenhuma parte do planeta fique sem receber essa energia. Nós vamos martelar tanto isso, jogar tanto, que nós vamos chegar a mudar dessa energia negativa para uma energia positiva, e nosso planeta vai ficar realmente pulsando maravilhosamente. Não é hoje nem amanhã, mas é um preparo que nós já estamos fazendo. Vamos jogar esse sentimento no planeta. E como a última oração, antes de nós encerrarmos, nós vamos fazer a oração a André Luiz. Oração a André Luiz. A ti rogamos, Pai Divino, através de Jesus Cristo, o nosso divino modelo, a graça de consentir assistência espiritual da parte de André Luiz aos seus companheiros de trabalho. A ti rogamos, Cristo Verbo, Senhor planetário e celeste derramador do Espírito sobre toda a carne, a bênção do amor que a teus irmãos menores dedicas. E apelamos, Senhor,
que esta bênção venha segundo os moldes que revelastes ao mundo, quando pela carne transitastes, indo em busca dos pequeninos, daqueles que a ti apelavam através de suas chagas, aleijões, compressões espirituais e toda sorte de sofrimentos. Desde uma vez mais, Senhor, através dos abnegados serviços de André Luiz e seus companheiros, até as brumas deste mundo inferior, distribuindo dádivas espirituais a todos aqueles filhos de Deus, teus irmãos e tutelados que, por seu desejo de melhora intelecto-moral, venham a se tornar merecedores. A vós, André Luiz, é devotado servidores da soberana vontade de Deus, que se filtra através de Jesus Cristo. Rogamos assistência espiritual para efeito de saúde, paz e ventura, tudo, porém, consoante a lei de causa e efeito, que se cumpra a justiça divina, a fim de que todos aprendam que por cima da lei ninguém jamais passará. Augurando a vós, abnegados serviços da verdade, do bem e do bom, as graças do Pai Divino e do Cristo planetário, aguardamos a vossa preciosa assistência, para que assim, assistidos, possamos estar sempre vigilantes, para não cairmos em tentações e podermos auxiliar nossos irmãos na caminhada evolutiva. Sabedores de que há uma sagrada finalidade a ser atingida, nos afirmamos desejosos de progredir e reconhecendo que para receber é necessário dar, rogamos a ventura de podermos ser úteis aos nossos irmãos necessitados, servindo de instrumento de vossa maravilhosa obra de caráter assistencial. Graças a Deus. Graças a Deus. A Dona Ana colocou muito amor para todos. A Mônica Machado, o planeta foi envolto numa luz vermelha rubi lindíssima. Dona Terezinha colocou obrigada pela noite, foi linda, graças a Deus. A Terezinha, senti minhas mãos adormecerem. Maravilha. Doação de material, graças a Deus. Vamos agradecer a toda a espiritualidade presente que tanto nos ajudou para a execução do nosso trabalho. Agradecemos também aos nossos irmãos cristificados e agradecemos ao nosso Pai Divino pela oportunidade de trabalho, pelas intuições, pelas informações passadas. E cada um retornando ao recanto do seu lar, ao local onde a gente mantém as nossas energias protegidas. E dando muitas graças a Deus. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Muito obrigado, gente. Juntos nós conseguimos fazer a diferença. Realmente a gente recebeu muita energia e muita luz. E as pessoas aqui estão colocando também isso. Sampaio, Zé Carlos Sampaio colocou, graças a Deus, muita energia. Dona Maria, energia. A Judite, gratidão pela oração. Cíntia, foi maravilhoso. A muitas graças a Deus. Realmente muitas energias, graças a Deus. Gente, boa noite a todos. Muito obrigada. E amanhã, às 8 horas da noite, estaremos aqui para mais uma oração para a energização do planeta. Muito obrigada mesmo a esses corações maravilhosos. Até amanhã, gente. Obrigada.